Partida tensa, partida acirrada. Quer saber mais? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera. Dá um presente de Natal aí, compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos começar aqui mais uma partida, vamos buscar o nosso próximo adversário e ver contra quem vamos jogar. Contra o Charlie Nepal, do Nepal. Faz sentido, ele começou com o peão do rei E4 e nós estamos jogando de pretas hoje aqui com o peão do rei E5, hoje começando com 1137 rating. Vamos ver se conseguimos aí mais uma boa partida. Ele começou desenvolvendo com o peão do rei aliás, um cavalo em F3, a gente vai desenvolver em cavalo em F3 a gente está desenvolvendo em C6, protegendo nosso peão aqui. Vamos ver se ele vai jogar uma italiana, se ele vai jogar uma... Jogou uma italiana, beleza, jogou uma italiana. Vamos seguir para essas linhas aqui, desenvolvendo nosso bispo também. Ele quer jogar logo ao centro ali. O que a gente pode fazer aqui, talvez pensar em desenvolver o nosso cavalo. Desenvolver o nosso cavalo, trazer o cavalo aqui, ameaçar o bispo, né? A gente poderia pensar em algumas linhas aí, sim. Desenvolver pra cá, talvez trazer o nosso cavalo aqui pra A5, atacar o bispo dele. Beleza, botou lá, a gente faz o roque aqui, protege esse peão de F7, tá sendo atacado pelo cavalo e por aqui. Vamos ver se ele vai trazer aqui. Às vezes o pessoal tá trazendo a dama, eu já vi em algumas outras partidas ali para F3 também. Com a ideia de botar mais uma pressão ainda em cima desse... Aqui, 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 aqui e aqui. A gente pode trocar, tentar romper o centro já. Ele quer daqui a pouquinho jogar esse lance aqui em D4, atacando nosso bispo, atacando nosso cavalo também. Vamos ver, a gente pode pensar em trazer para cá também antes de pular com o cavalo, para tentar impedir também esse pulo do bispo, né? Esse avanço do bispo aqui para essa casa de B5. Vamos ver, vamos ver. Até esqueci a água hoje aqui. Vamos ver aqui. Charlie Nepal. Hoje, se a gente ganhar essa partida, ganhamos 8 pontinhos, um empate dá 0 pontos e uma derrota dá menos 8. A gente pegou um adversário aqui com rating bem próximo ao nosso também, né? Beleza. Vamos pensar agora aqui em trazer o cavalo para cá, para a gente trazer o cavalo aqui para nossa casa de A5. Trouxe lá, botou, já deixou uma casa de fuga pro bispo dele também. Aqui, aqui, a gente pode voltar, ele captura, a gente captura de volta. Acho que vamos tentar, né? Vamos tentar já romper o centro, de repente, aqui. Atacar o bispo, atacar o peão dele. Capturar com o peão, a gente recaptura com o cavalo aqui. Se ele capturar com o bispo, a gente recaptura com a dama também. Essa jogada aqui também possibilitou já a gente começar a desenvolver o nosso bispo aqui de casas claras, né? Falta a gente terminar o desenvolvimento do bispo, trazer a dama também para o jogo, para conectar as torres e finalizar nosso desenvolvimento aqui. Beleza. Ele seguiu lá ali. Vamos ver aqui. A gente tem já esse ataque. Vamos fechar um pouquinho mais aqui. Acho que sim. Vamos fechar aqui para tentar impedir. A gente acabou enfraquecendo aqui. O cavalo ele pode pular, né? Mas para tentar ganhar um pouco mais de espaço no centro, deixar a posição um pouquinho mais fechada. A gente tem essa casa aqui de F2, que também é um alvo. A gente tem esse ataque aqui na dama, ele vai acabar fechando provavelmente aqui com um avanço de peão para F3 também. A gente pode questionar o cavalo dele também aqui.
Então temos aí várias opções e pela primeira vez não, né? Mas olha aí, estamos à frente do tempo, raramente isso acontece. Beleza, ele trouxe lá, tacou esse peão, tacou esse peão. A gente agora sim pode, vamos desenvolver o nosso bispo, aproveitar que ele botou o cavalo lá pra gente cravar esse cavalo. Então acho que ele não vai tirar ele dali agora, talvez ele venha pra cá, a gente comece a ter algumas questões ali aqui na sala do rei também. Certo, vamos ver aqui. Acho que trocar não é uma boa ainda, né? Vamos tentar manter esse par de bispos. Você vai avançar para cá, ele começa a deixar mais aberto também a posição dele em relação, pelo menos, a ela do rei ali. Legal. Vamos tirar o nosso bispo por enquanto. Próximo é avançar para cá para questionar o bispo dele, mas o bispo dele simplesmente recua aqui, né? Acho que não tem muito que o bispo dele possa fazer. Ele pode recuar aqui, a gente deixa ele... Ele ainda está numa diagonal bem boa aqui. Uma diagonal bem boa mesmo. Beleza, ele jogou lá. Acabou soltando um peão, né? Aqui. Ele vem pra cá. Vou fazer assim, questionar. Antes de a gente pular ali. Não tem mais muita proteção como ele possa pôr. Que ele possa pôr aqui nesse peão de G4. A gente avança aqui pra... Caso ele avance com o peão dele em H5, a gente tem uma casa de fuga pro nosso bispo também. A gente pode já atacar o peão enfraquecido dele aqui na casa de G4. Ele recuou, adicionando mais um ataque ali. O que a gente pode fazer agora é capturar aqui, adicionando uma proteção também. E vamos ver, né? Talvez trazer a dama também agora aqui, para adicionar mais uma proteção ao nosso peão. Ah, a gente devia ter recuado. Vamos ver se ele vai... Bom, se ele capturar aqui, a gente captura de volta e abre também um ataque contra o cavalo dele, né? Vamos ver aqui, mano. A gente vai ter trocado um bispo por um peão, por 2 peões nesse caso aqui. Tem esse cavalo protegendo também aqui a casa de F7, de F2. Aí ele jogou lá. Ele avançou ali. Tá, vamos recuar com o bispo. Achei que ele ia até capturar. Deixa eu ver, ele nem podia capturar. Vamos ver. Ele veio aqui, a gente capturou. Agora ele veio, tá, ok. A gente tirou o nosso bispo. Tava até louco ali, cara. Tava vendo já coisas que não existiam. E aqui sim a gente já pode começar a pensar de repente em trazer a dama, adicionar alguns ataques aqui ao cavalo. Se tirar esse cavalo também, ele tá atacando o nosso cavalo aqui também. A gente pode adicionar uma proteção com a dama também aqui de volta. Beleza, ele protegeu ali a casa de F2. A gente teria que tentar talvez romper algumas outras coisas aqui, né? Aqui tá protegido. Vamos pensar o que dá pra gente fazer aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou avançar com a nossa dama, com a ideia de adicionar uma proteção ao cavalo. Beleza. Ele pulou lá. Vou ir pra cima aqui, eu acho que a ideia é de tentar romper. A gente não pode tirar o nosso rei daqui, então. Esse bispo tá cravando aqui. Vou tirar o nosso rei desta cravada aqui primeiro. Pra gente poder avançar aqui com F5. Se ele capturar a torre aqui, não dá, né? Ele vai acabar perdendo. Ele enfraqueceu esse cavalo dele aqui de H, né? Em H3. A gente poderia pensar em algum jeito de repente recuar. Já com ataque ali. Também. Beleza, ele terminou de desenvolver o bispo dele. A gente poderia atacar aqui. A gente poderia estar pensando em alguns outros ataques também aqui, aqui. Acho que eu vou para esse ataque mais central aqui. Pensando em abrir um pouco as linhas.
Se ele capturar aqui com a torre, a gente sai capturando com o peão. Ele capturou com o peão aqui, eu acho que a gente vem com a dama pra cá. Beleza, ele nem capturou ali. Ele fez um roque lá no outro lado. Ele fez um roque lá do outro lado. A gente mantém fechado essa sala do rei aqui. A gente vai fechar tudo, né? Acho que sim. Vou manter fechado por enquanto. A gente sai defendendo aqui. Talvez abrir deve, né, poder ter sido uma jogada melhor ali, mas... A ideia é a gente tentar vir aqui pra... propor uma troca primeiro aqui com o bispo. Se bem que a gente vai propor uma troca de bispo com esse aqui, né? Tentar trocar o nosso bispo mal aqui. Beleza, ele recuou lá. Agora sim ele tá atacando de vez o nosso cavalo. Tem 2 ataques agora. Talvez vir pra cá. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ah não, mas ele pode simplesmente voltar pra cá. E calma que complicou um pouco mais aqui a nossa jogada. A gente tá defendendo aqui, beleza. Capturar, ele captura aqui. A gente não tem mais muito, a gente tem aqui. Talvez o cavalo aqui, mas ele tá vindo com um ataque forte aqui também, né? Vou trazer o cavalo pra cá. Tirar daqui, deixamos aqui, por enquanto a gente tá defendendo. Se ele vier pra cá, a gente defende de volta com a dama. E agora a gente também pode atacar aqui a dama dele com esse cavalo. Troca, troca. A gente ainda tá com uma torre mais aberta aqui. Vou por uma troca de bispos aqui, acho que vai ser a próxima. Ele é meio obrigado a aceitar. A gente já entra com o cavalo aqui. Já começa a abrir algumas outras linhas também. Vamos ver, talvez ele venha ainda com a torre pra cá. Se vier isso, a gente vem aqui com o nosso... Tá, aqui... Peão. Vamos capturar aqui. Beleza, acho que essa foi uma boa aqui. Vamos seguir, a gente dá esse garfo, né? Ele captura com o cavalo, mas a gente captura de volta aqui. Ainda com uma certa força também. A gente captura de volta. Ainda dá pra trocar. A gente tá atacando já o bispo dele também aqui. Beleza, ele foi pra lá. Tá com o nosso cavalo. Vamos trocar aqui, né? Tentar pegar um pouco mais de material, pelo menos.
tirar o nosso bispo daquilo logo, eu acho. Tá. Trazer pra cá, ameaçando a torre dele. Tinha essa ameaça de torre aqui também, né? Beleza. Vou seguir com o cavalo aqui pro canto, é triste, né? Mas atacando o bispo dele agora. Esse peãozinho tá legal aqui porque ele tá dando um bom suporte ali. Show de bola. Agora a gente poderia entrar aqui com a torre, com a dama. Ameaçar o bispo dele também aqui. Talvez ele tenha que recuar. Aí tem uma sequência de checkmate aqui, vamos ver. Vai provavelmente recuar com o bispo dele, né, aqui. Não recuou, ok. Tá. Eu vou propor uma troca de bispos aqui. Eu tô tentando simplificar porque a gente tá com bastante material a mais já. Ele dobrou ali na coluna. Vamos vir com cheque aqui primeiro. Calma aí, vamos ver. Acho que a gente tem uma sequência de checkmate. Cheque, ele vem pra cá. Checkmate aqui, porque o nosso bispo tá cobrindo, acho que sim, né? Cheque. Ele é obrigado a vir pra cá. A gente avança com a dama aqui, checkmate. Nosso bispo tá cobrindo a outra casa de fuga. E conseguimos mais uma vitória. Beleza aí, galera? Vamos pra revisão pra ver como é que foi. Com isso conseguimos aí chegar a 1145 pontos de rating. E bora pra revisão então pra ver como é que foi essa partida. Beleza, galera, começando a nossa revisão aqui, jogamos com 70,7% de precisão, um pouquinho melhor que a precisão do nosso último jogo. O nosso adversário jogou aí com 61,8% de precisão. Não cometemos nenhuma gafe, 4 chances perdidas, 2 erros, 8 dos melhores lances e um lance excelente. O nosso adversário teve uma gafe, 3 chances perdidas, 3 erros, 7 dos melhores lances e um lance excelente também aqui. Olhando o gráfico, ele foi bem parelho durante boa parte do jogo, ali com um pouquinho de vantagem, às vezes para ele, às vezes pra gente, mas bem pouca coisa ali mesmo, alguns erros e coisa. E aqui no final, sim, ele cometeu daí a gafe dele. E a gente conseguiu tirar vantagem disso e melhorar muito aqui a nossa posição na partida. Provavelmente a gafe dele em si foi... Talvez ele perdeu o cavalo, a gente conseguiu um material a mais. Depois a gente conseguiu aqui manter e dar um checkmate no final ali. Também vamos ver como é que foi a estimativa de força para essa partida. Jogamos aí para 1100 de força, foi legal, 1100 de rating. Então mais ou menos no rating que a gente está, até um pouquinho abaixo na verdade. Então não foi tão bom assim. E o nosso adversário jogou para 700, ele jogou bem mal aqui, considerando o rating atual dele, né? Nossa abertura aí foi com 69% de precisão, péssima abertura. Foi uma precisão muito baixa para uma abertura. E o meio de jogo aí com 72,6%. O nosso adversário jogou com 68,9% de precisão na abertura. Também não foi uma precisão alta, foi uma precisão bem baixa. E o meio de jogo dele foi com 20,4%, terrível. E foi aí que a gente conseguiu melhorar e dominar ali um pouquinho mais a partida. Vamos no lance-lance então para ver como é que foi. Ele começou com o peão do rei ali em E4 e a gente respondeu com o peão do rei em E5. Ele desenvolveu o cavalo e os bispos aqui, então a gente começou numa abertura italiana. Ele seguiu desenvolvendo dele o peão em D3 e a gente desenvolveu o nosso cavalo então aqui para F6, possibilitando já um roque. Ele avançou com o cavalo, a gente fez o roque e ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele ali. A gente desenvolveu o nosso peão com a ideia de tentar, de repente, forçar aqui, capturar esse bispo, né? Trazer o cavalo aqui para A5, com ataque sobre o bispo, daí tirar já essa casa de fuga do bispo também. Mas ele, antes disso, disponibilizou uma casa ali em A2 para o bispo dele fugir, avançando o peão dele ali para A4. A gente tentou quebrar o centro aqui, ele fugiu com o peão e a gente resolveu fechar neste momento o centro. Melhor jogada aqui seria já ter desenvolvido um bispo atacando a dama dele, né? Então forçando de repente ali ele avançar, bloquear essa diagonal com o cavalo ou com
ou com o peão aqui. A gente avançou ali o nosso peão central para D4, fechando totalmente o centro. Ele avançou com o cavalo agora sim, a gente desenvolveu o nosso bispo, aproveitando que o cavalo dele está na mesma diagonal da dama, com a ideia de fazer uma cravada. Aqui não foi o melhor lance. O melhor lance dos computadores seria a gente já ter avançado esse peão aqui em H6, forçando aqui com o tempo sobre o cavalo dele, questionando este cavalo. Ele desenvolveu então o peão dele em H3, questionando nosso bispo. A gente recuou. Aqui não seria já a melhor jogada seria a gente ter desenvolvido com um cheque. Inclusive porque o nosso peão aqui da casa de D4 está controlando, está ajudando a controlar aqui essa casa de C3. A gente não fez isso, acabou recuando ali, tirando o nosso bispo do ataque. Ele seguiu atacando o nosso bispo ali e abrindo bastante a posição aqui na ala do rei. A gente seguiu trazendo o nosso bispo de volta. E aqui ele avançou mais uma vez com o peão dele em H4, deixando enfraquecido aqui esse peão de G4 também. Antes de a gente capturar, a gente avançou com o nosso peão, dando uma casa de fuga para o peão dele, para o nosso bispo aqui ali na casa de H7. Ele desenvolveu o cavalo e agora sim a gente capturou aqui este peão de G5. A gente estava aqui com um peãozinho a mais de material. Ele seguiu desenvolvendo, a gente recuou o nosso bispo. Aqui os segundos computadores, a melhor jogada seria realmente ter capturado. E é verdade, né? A gente não tem ninguém protegendo esse bispo aqui nesse momento, então a gente poderia simplesmente ter capturado o bispo e ganho um material a mais. A gente acabou, ainda estava na ideia de fugir ali e coisa, e não reconsiderou essa situação antes com o peão dele protegido. Ele seguiu desenvolvendo a dama, a gente desenvolveu a nossa dama também, conectando as torres. Ele desenvolveu a torre dele aqui atacando o nosso cavalo, botando a torre dele na coluna G, que é a mesma coluna que está o rei também, atacando o nosso cavalo, que por enquanto está protegido pela dama. A gente tirou o rei aqui, porque esse rei agora estava tanto na mesma coluna da torre, como também na mesma diagonal, já há um bom tempo desse bispo, então o nosso peão estava cravado, e a nossa ideia é a gente tentar avançar com esse peão aqui também. Ele trouxe o bispo de casas escuras, e a gente avançou com o nosso peão agora sim. Ele fez o grande roque lá, e aqui a gente não capturou, a gente seguiu avançando, acabamos mantendo a posição bastante fechada durante um bom tempo aqui. Segundo os computadores, a melhor jogada aqui teria sido ter voltado com este bispo. Por quê? Isso move o bispo para uma casa mais ativa, fazendo com que ele tenha mais alcance. Olha aí, aqui nosso bispo está com pouca mobilidade. Se a gente trouxesse ele para cá, ele também poderia já atuar nessas outras casas aqui também. Ele seguiu trazendo de volta o cavalo dele aqui, abrindo mais um ataque contra o nosso cavalo, né? Com isso, abriu ali a diagonal da dama. A gente tirou o nosso cavalo daqui. Aqui foi um erro, né, da nossa parte. Permitiste ao adversário ganhar um cavalo através de um eventual ataque e descoberta. Aqui, então, ele, pelo jeito, poderia ter ganho um cavalo. Ele capturou um peão ali nosso, a gente capturou o cavalo dele de volta também. Até que o jogo ainda estava bem parelho, a gente estava com 0,5 pontos de vantagem. Aqui foi a gafe dele, onde ele trouxe a torre e permitiu aqui um garfo, né, entre a torre e a dama. Ele ainda consegue capturar com o cavalo, mas o nosso cavalo também está protegendo esse peão, assim como a nossa torre aqui. Foi o que ele fez, ele capturou e a gente capturou de volta, conseguindo com isso uma qualidade a mais de material aí. Nesse momento a gente estava já com 5 pontos de material. A gente ainda fez mais uma troca ali com o bispo dele, capturando o bispo em troca do nosso cavalo. E aqui a gente começou a atacar a torre dele. Ele recuou com a torre e a gente começou a trazer aqui as nossas peças para a ala do rei. Ele recuou com o bispo ali então e a gente capturou a dama. Aqui não era a melhor jogada era realmente ter trazido o bispo para atacar a outra torre dele. A gente trouxe a dama. Ele recuou com o rei ali para proteger o bispo dele. E aqui a gente trouxe o nosso bispo, propondo uma troca, na verdade, de bispos aqui. Essa era a ideia. Ele não fez isso, ele dobrou as torres aqui e aqui ele acabou perdendo. Tem um tema de checkmate aqui, ele acabou perdendo essa oportunidade. Aliás, não vendo essa possibilidade ali. Aqui ele dobrou as torres, pensando talvez em atacar aqui o peão da casa de G7. Mas em ele não capturando o nosso bispo, acaba que a gente consegue entrar com a nossa dama aqui. Ele é obrigado daí a fugir com o rei e a gente está com o peão protegendo a fuga das casas escuras. Então a gente consegue um checkmate ali naquela fileira do fundo e foi o que aconteceu. Aqui a gente capturou então o bispo dele, ele foi obrigado a fugir com o rei. E aqui a gente deu um checkmate na fileira do fundo. O rei não tem escapatória, nessa dama atacando ele. Nosso bispo guardando a casa aqui de D2, que seria a única casa possível de fuga dele. E a gente não tem nenhuma peça também para interpor aqui e para parar esse checkmate. E com isso conseguimos aí, galera, finalizar essa partida. Mais uma boa partida, foi uma precisão um pouco mais alta que a última ali. Importante que a gente não cometeu nenhuma gafe, mas ainda tivemos algumas chances perdidas e alguns erros que a gente tem que tomar
mais atenção. De novo, também mais um tema ali, onde a gente poderia simplesmente ter capturado um peão aqui com o bispo, e a gente estava muito focado em fugir, em tentar proteger o nosso bispo de alguma outra forma, ao invés de prestar atenção nessas capturas ali. Com isso chegamos então a 1145 de rating, ganhamos aí mais 8 pontinhos de rating, se eu não estou enganado. Conseguimos um recorde legal também, acho que essa é a 10ª vitória consecutiva, então está sendo uma boa sequência de vitórias aí. A gente tem feito, no geral, na média, aí, melhores partidas do que a gente estava fazendo antes, e estamos conseguindo algumas vitórias, e com isso, daí por consequência, avançar no rating também. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.